E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer aqui uma correção rápida dos exercícios avaliativos da semana 4 de Higiene e Segurança do Trabalho? Bom, vamos lá. Aqui, ó, pergunta número 1. Assinale a alternativa incorreta. As normas jurídicas são obrigatórias? Sim, normas jurídicas são obrigatórias. A gente vai encontrar isso lá dentro do ordenamento jurídico, da pirâmide de Kelsen. Você tem que ficar atento ali ao contexto em que você está usando essas normas, o contexto sempre que as ferramentas legais são aplicadas. Se você não está entendendo isso, dá um pulinho lá na videoaula sobre pirâmide de Kelsen, ordenamento jurídico, que vai ter alguns exemplos que você vai entender isso aí melhor, ok? Segunda opção. As normas sobre segurança e saúde presentes no capítulo 5 da CLT não se relacionam com normas regulamentadoras, as NRs. Essa é uma resposta incorreta, porque sim, o que é falado no capítulo 5 da CLT é exatamente sobre a construção das normas regulamentadoras. A Constituição Federal Brasileira constitui a lei magna do Brasil? Sim, essa é uma resposta correta, tá? Porque a Constituição Federal, a gente viu lá no vídeo de ordenamento jurídico, ela é a lei maior que existe dentro do Estado brasileiro. As leis e atos administrativos são obrigatórios? Sim, tá? Todos os atos administrativos, a exemplo, as normas regulamentadoras, que como eu disse no vídeo de ordenamento jurídico, são ferramentas de execução da lei, são obrigatórias. E se essas são obrigatórias, essas que aplicam, que executam, que têm por finalidade de executar uma lei, as leis também serão obrigatórias. Pergunta número 2. Assinale a alternativa correta. A NR3 considera exclusivamente a situação de embargo, não considerando a interdição? Isso aqui é uma resposta incorreta, porque a NR3 ela fala tanto sobre o embargo quanto sobre a interdição. Lembrando que ambos podem ser parciais ou totais, e que interdição é quando a gente está dentro do contexto de uma empresa, de um estabelecimento, e o embargo, o termo embargo, é usado especificamente para obras, ok? Lembrando que obra é sempre que a gente tem um projeto de engenharia em execução, a gente vai ter uma obra e ali é usado o termo embargo. Segunda opção, segundo a nomenclatura da NR3 e do curso, a situação de risco grave iminente enseja a interdição ou o embargo? Essa é a alternativa correta que a gente estava buscando, porque realmente, segundo a NR3, toda situação de risco grave iminente, ou seja, aquela situação que está colocando a vida, a integridade física do colaborador em risco de modo imediato, ela é classificada como uma situação de risco grave iminente e ela exige o embargo e a interdição por parte do auditor fiscal, do representante do Ministério do Trabalho e até mesmo por representação da empresa. Próxima questão, próximo item. Segundo a NR1, as empresas com apenas um empregado seletista estão dispensadas de cumprir as normas regulamentadoras? Não. As empresas, todas as empresas são obrigadas a cumprir as normas regulamentadoras. A atual NR1, que saiu agora esse ano, a revisão que saiu esse ano, ela traz algumas limitações, ela traz algumas restrições para alguns perfis de empresa, isentando elas de alguns compromissos, mas esse novo modelo, essa nova redação, não as isenta totalmente das normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras são aplicáveis a todas as empresas. São apenas alguns elementos de algumas normas que deixam de ser aplicáveis para alguns perfis de empresa diante de algumas determinadas condições. Existem uma série de regras aí, então. Próximo item. A NR4 aborda os serviços especializados de engenharia e segurança do trabalho e de medicina do trabalho, SESMITs e CIPA. Estaria correto se não aparecesse ali a CIPA, que é a referência da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A NR4 ela determina somente os SESMITs, que são os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Ok, pessoal? Pergunta número 3. A empresa, grau de risco 4, com 49 empregados,
que manipule vírus e bactérias ultrarresistentes, substâncias comprovadamente cancerígenas, metais pesados extremamente tóxicos e substâncias radioativas não é obrigado a implantar o SESMIT? Bom, pessoal, nesse caso, o dimensionamento de SESMIT, essa é a resposta correta, mas o que acontece? O dimensionamento de SESMIT ele é feito com base em duas características principais da empresa. Primeiro, o grau de risco, que é determinado pelo tipo de atividade econômica que ela desenvolve e não exatamente pelos riscos identificados. Tá? É uma relação indireta e não direta. Isso já está determinado na própria norma regulamentadora 4. Não é você, pelo que você identifica dos riscos, que vai determinar isso. E pela quantidade de funcionários. Tá? Então, de acordo com o grau de risco e a quantidade de funcionários, a empresa pode estar obrigada ou não a construir um SESMIT e vai determinar também o perfil desse SESMIT, com a quantidade de funcionários que ele vai ter, qual o tipo de funcionários, entre engenheiro, técnico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico do trabalho, determinando até as a carga horária de trabalho de cada profissional desse. Okay? Nesse caso, essa é a resposta correta, por quê? Porque se a gente olhar dentro da NR4, no quadro que faz o dimensionamento do SESMIT, empresas de grau de risco 4, elas só vão precisar de começar a formar um SESMIT contratando pelo menos um técnico em segurança do trabalho a partir de 50 funcionários. Então, como ela tem 49, ela não precisa estar dispensada da construção de um SESMIT, ok? Mas vamos lembrar que a construção do SESMIT está relacionada, atrelado ao grau de risco, que é identificado pelo CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, e pela quantidade de funcionários que a empresa tem. As próximas alternativas. A empresa com 50 empregados sempre será obrigada a implantar SESMIT? Não. Por exemplo, se você pegar uma empresa de grau de risco 1, 50 funcionários está bem abaixo do limite de funcionários que ela precisaria para estar construindo um SESMIT. Então, não são todas as empresas, não é uma regra, isso por isso que ela é incorreta. No dimensionamento dos SESMITs, será considerado o grau de risco da empresa, segundo o CNAE, e o número de empregados e terceirizados da mesma? Estaria correto se não aparecesse o terceirizado, tá? Quando você vai fazer o dimensionamento do SESMIT dentro de uma empresa, você só leva em consideração o grau de risco dela, determinado pelo CNAE, e o número de empregados. Terceiros não entram dentro dessa conta. E não existe qualquer impedimento para o profissional de engenharia de produção exercer na mesma empresa pela manhã atividades de engenheiro de fabricação e produção e à tarde atividades de engenheiro de segurança do trabalho? Existe sim impedimento para isso, tá? As profissões atreladas à segurança do trabalho são profissões regulamentadas por lei e exigem formação, qualificação adequada para isso, ok? No caso do engenheiro de segurança, a lei 7410 determina que só pode ser engenheiro de segurança aquele que fizer o curso de engenharia ou arquitetura e que tenha feito uma especialização em segurança do trabalho. Se você não é engenheiro, não é arquiteto e não possui essa especialização, você não pode atuar, seja qual for o horário, qual o seu vínculo empregatício, seja qual ele for, você não pode atuar como engenheiro de segurança. Pergunta número 4. Assinale a alternativa incorreta. Bom, aqui a gente tem um conflito nessas alternativas da semana 4, ok? Ela fala assim, na primeira ela fala, na CIPA, a representação dos empregados é indicada pelo patrão e é eleita pelos trabalhadores? Na verdade, não, tá? A representação dos empregados na CIPA é feita de livre e espontânea vontade por aqueles que queiram participar do processo eleitoral aonde os trabalhadores escolhem os seus representantes. Mas a escolha desses representantes, até mesmo para esse processo eleitoral, ela não tem nenhuma relação com o empregador. Tá? O empregador ele não pode impedir
qualquer pessoa de participar do processo eleitoral ou até mesmo determinar quem são as pessoas que irão participar desse processo eleitoral. Tá? Então, se a minha interpretação estiver correta com relação a essa alternativa, na CIPA a representação dos empregados é indicada pelo patrão? Não, ela não é indicada. Mesmo que ela seja eleita, ela não pode ser esses membros que querem se eleger, que querem participar do processo eleitoral, eles não podem ser indicados pelo patrão. Ok? Eles são de livre e espontânea vontade para quem quiser participar do processo eleitoral. A próxima alternativa, que aqui no caso seria a alternativa aceita como alternativa incorreta pelo sistema. As empresas com menos de 20 empregados estão dispensadas de cumprir as NRs. A gente já falou em alternativas anteriores que todas as empresas, independente do seu perfil, têm que cumprir as NRs. O que existem, principalmente agora com a atualização da NR1, algumas isenções de alguns itens, de alguns perfis de empresa, mas o cumprimento continua ainda sendo aplicável a todos os perfis de empresa. A empresa com 10 empregados deve indicar uma pessoa para cumprir as atribuições da CIPA? Essa é uma alternativa correta, tá? Porque nesse perfil de 10 empregados, seja qual for a classificação da empresa, ela não vai se encaixar no dimensionamento da CIPA, então ela vai trabalhar com o designado. A empresa com mais de 20 empregados está obrigada a manter CIPA? Essa questão aqui depende do dimensionamento. Se nesses 20 funcionários, para o grupo a que ela pertence, ela der dimensionamento, ela estaria sim obrigada a manter CIPA. Tá? Isso vai variar muito de empresa para empresa. Então essa pergunta 4 aqui, ela tem algumas incoerências aqui, que na minha opinião são questionáveis, ok? Com relação a essa questão do encontrar a alternativa incorreta. Para mim, a primeira, se a minha interpretação estiver correta, ela está incorreta. E a última também é um questionamento, é uma afirmação tanto quanto inconsistente, tá? Porque isso depende do dimensionamento, do grupo. Se nesses 20 cair de modo geral, ok, ela estaria correta. Mas tem que ver o grupo a que ela pertence, para nesses 20 funcionários ela poder ali fazer o dimensionamento da CIPA ou não. É interessante que a gente não se prenda, nesses casos, a essa questão de determinação de quantidade de funcionários. Tanto CIPA quanto SESMIT, eles são dimensionamentos que são feitos a partir de classificações que a empresa recebe e quantidades de funcionário. Não se prendam a essa questão de determinar a partir de tantos funcionários, porque essa determinada quantidade pode acabar mudando de acordo com o perfil, o grupo, o grau de risco que a empresa vai se encaixar dentro desses dimensionamentos. Ok? Fica o meu alerta com relação a isso. Pergunta 5. Assinar a alternativa correta. O Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, PPRA, compreende 5 riscos? Essa alternativa está incorreta. Tá? Hoje, na NR9 e com o reforço da NR1, eu já falei isso na aula que a gente falou sobre riscos ambientais, o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais compreende 3 riscos dos 5 apresentados pela Univesp, que no caso seriam o risco físico, químico e biológico. Próximo. Todas as empresas com ao menos um empregado seletista devem elaborar PPRA? Sim, tá? Logo na introdução da NR9, quando ela determina a aplicação da NR9, do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, ela deixa bem claro que todos os empregadores que admitirem profissionais empregados devem desenvolver esse programa. Ressalva agora com a entrada da NR1, aonde ela dispensa as empresas que comprovarem a inexistência com relação aos riscos ambientais, nesse caso, os agentes físicos, químicos e biológicos. Tá? Então, nesse caso, as empresas que comprovem a inexistência dos agentes físicos, químicos e biológicos estarão dispensadas do desenvolvimento do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Próximo, o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais não se relaciona ao mapa de riscos da NR5? Sim, ele se relaciona. Logo no fim da norma existe uma menção com relação a isso, falando que os riscos identificados no mapa de riscos devem ser levados em consideração na construção do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais.
E a última, as empresas não são obrigadas a fornecer EPI aos seus empregados. Sim, elas são obrigadas a fornecer os EPIs. O que acontece é que existe uma relação de hierarquia entre as medidas de controle, aonde o EPI ele não deve ser a primeira opção. Existem medidas mais eficientes do que o EPI. Mas quando for o caso de se aplicar o EPI, sim, é obrigatória a entrega do EPI, sem nenhum custo, sem nenhum ônus para o empregado, tudo por responsabilidade do empregador. Ok? Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês aí a entenderem melhor, ter esclarecido melhor essas questões relacionadas à higiene e segurança do trabalho, ter ajudado vocês a defenestrarem as suas dúvidas, ok? E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, manda um e-mail para ver se a gente consegue fazer um trabalho melhor para vocês, ok? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal, toca no sininho para ficar sabendo quando eu postar as próximas videoaulas. Até mais!